Olá, professor Moisés. O nosso grupo vai apresentar para vocês sobre os materiais e processos de fabricação dos moldes para injeção de plástico. O grupo é composto pela Isabela Alves, por mim, Márcio Cruz, Marcos Vinícius, o Rafael Araújo e a Rafaela Fantini. Primeiramente, a gente vai fazer uma introdução falando sobre quais são as propriedades mecânicas de material e como determiná-las. Depois vamos passar comentando sobre os materiais e como são feitos os processos de fabricação do molde para injeção de plástico. E depois vamos terminar com uma breve conclusão. Como introdução, antes de citar e explicar as características dos materiais e da fabricação dos moldes para injeção de plástico, é necessário entender primeiro o que são as propriedades mecânicas dos materiais e como elas são determinadas. Primeiramente, o que são as propriedades mecânicas dos materiais? Para o estudo de ensaios mecânicos, primeiramente é necessário entender e conhecer alguns conceitos importantes. Todo material sólido, quando submetido a esforços externos, tem a capacidade de se deformar. As propriedades mecânicas dos materiais definem o comportamento do material quando sujeito a cargas externas, ou seja, sua capacidade de resistir ou transmitir esses esforços sem se fraturar ou deformar de forma incontrolada. As propriedades mecânicas dos materiais elas são verificadas pela execução de experimentos de laboratório que são programados para tentar reproduzir fielmente como elas são submetidas às cargas externas dentro de um posto de trabalho. E dentre os fatores a serem considerados incluem-se a natureza da carga aplicada, a duração de sua aplicação, bem como as condições ambientais onde essa carga está submetida. Os objetivos do nosso trabalho é descrever e explicar quais materiais e quais processos de fabricação são utilizados na construção dos moldes para injeção de plástico. Olá, eu vou falar sobre os materiais utilizados para moldes de peça plástica. Atualmente são utilizados o aço, devido ao fato de que ele tem alta resistência mecânica, alta resistência térmica, dureza e resistência ao desgaste. Essas propriedades são necessárias uma vez que, ao longo do processo da fabricação da peça plástica, o material no molde precisa se manter com a mesma forma, evitando assim defeitos no produto. O aço tem vários tipos de aço e cabe ao moldista escolher qual é o aço apropriado dependendo do produto a ser fabricado. Dependendo do produto, precisa de mais dureza ou de mais resistência térmica. Esses aspectos são que decidem qual material deve ser utilizado, mas em geral o material utilizado é o aço inox com mais dureza. Bem, irei falar sobre os processos utilizados na fabricação dos moldes e também abordarei como os moldes atuam no processo em si da moldagem do plástico para ele tomar a forma desejada do produto final. Irei começar falando sobre os tipos mais comuns de aços usados para a fabricação dos moldes. O Udenholm Coax, desenvolvido para moldes de peças complexas e extrusão de plásticos corrosivos. O Udenholm Elmax oferece a possibilidade de uma longa produção e total economia do molde, requerendo baixa manutenção. O Udenholm Impax Supreme pode ser nitretado para aumentar a resistência superficial ou têmpera por chama localizada, para diminuir o amassamento. Uma de suas vantagens é o baixo custo da ferramenta, sem distorção para a retífica. O Udenholm Mirax ESR possui alta tenacidade, alta polibilidade e baixíssima manutenção do molde. O Udenholm Mold Max HH apresenta condutibilidade térmica 3 a 4 vezes superior à dos aços especiais. O Udenholm Nimax, desenvolvido para aplicações em moldes para plásticos com elevada dureza e tenacidade. O Ramax HH proporciona um baixo custo de manutenção e também de fabricação de molde. O Udenholm Roy Alloy, boa resistência à corrosão e ductilidade, apresentando durezas uniformes em todas as direções. O Udenholm Stavex ESR garante uma estrutura fina e uniforme com baixíssimos níveis de inclusões. Ele possui um alto grau de polibilidade.
Holden Home Unimax é um aço apropriado para moldes de longas produções, moldes para plásticos reforçados e moldes de compressão. Ele resolve os problemas em ferramentas para aplicações severas em trabalho a fio, como por exemplo, em estampagens extra pesadas e laminações de roscas, onde alta resistência ao lascamento é requerida. É uma opção também em aplicações em engenharia e também para o trabalho a quente, onde é necessário uma elevada dureza e tenacidade. A escolha do tipo do aço depende do trabalho que ele irá realizar, afinal cada um possui características que evitam manutenções e quebras desnecessárias no futuro, se usados nas condições corretas que eles foram fabricados para suportar. Essa escolha também dependerá do tipo do plástico, que pode ser polietileno, polipropileno, entre alguns outros. Os moldes para fabricações de copos plásticos, por exemplo, são em sua maioria deste modelo. O principal processo de fabricação de peças de plástico é por injeção. Neste processo, o plástico é derretido e injetado em formas que tenham a forma do objeto desejado. Já na termoformação, que também é muito utilizado, usa-se o processo de extrusão, onde as fibras do plástico são aquecidas e forçadas a passarem por prensas hidráulicas, que dão ao plástico um formato semelhante a uma folha de papel. Em seguida, ele vai para um forno que o aquece à sua temperatura ideal de trabalho e depois é finalmente levado à forma, onde simultaneamente o plástico é sugado e puxado ao mesmo tempo para dar aos copos o seu formato final. Bom, esse foi o nosso trabalho e concluímos que os processos de fabricação dos moldes de injeção plástica é de grande importância nas indústrias, visto que é um processo utilizado para a produção de peças em grande quantidade. O material mais utilizado é o aço inox, pelo seu baixo custo e por ser reciclável, sendo o martensílio o mais durável. Destacamos que o trabalho foi muito importante também para adquirirmos conhecimento no assunto abordado para todos os integrantes do grupo. Muito obrigada.